Canal Motiva Frases. Agradecemos por ouvir esse livro. Se gostar desse conteúdo, pedimos que se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações. Gratidão por você estar aqui. Capítulo 5 A constante criação do corpo físico. Capítulo 5 A constante criação do corpo físico. Como mencionado no capítulo 4, a mente consciente é uma porção do eu interior. Essa parte que emerge, por assim dizer, encontrando-se com a realidade física mais ou menos diretamente. Vocês estão principalmente preocupados agora com a orientação física e a materialização corpórea da realidade interior. A mente consciente, portanto, mantém em fácil acesso às informações de que você precisa para um dia a dia eficaz. Não é necessário que você mantenha firmemente em sua consciência dados que não se aplicam diretamente ao que considera sua realidade física em um determinado tempo. Pausa, uma de muitas. Assim que houver necessidade desses dados, ajuda, informação ou conhecimento, eles surgirão imediatamente a menos que suas próprias crenças conscientes formem uma barreira. O foco preciso e concentrado de sua mente consciente é muito necessário na vida física. É devido a esta qualidade altamente seletiva que você pode sintonizar-se com um âmbito particular de atividade que é físico. À sua própria maneira, os animais também possuem esta consciência seletiva. Eles também focalizam sua atenção em direções muito específicas, percebendo, a partir de um vasto campo geral de percepção, estímulos que são reconhecidos e aceitos em uma forma organizada. Ora, a mente consciente dos animais ligada a seu cérebro físico torna possível esta seleção necessária. Sem ela, haveria um efeito desfocado que tornaria a sobrevivência física impossível. Assim, certas porções do eu interior aparecem no primeiro plano do ser. Nova sentença. Como na vida sua mente é conectada ao cérebro e ao organismo físico, ela é automaticamente sintonizada com uma realidade corpórea e naturalmente ignora de certa forma alguns dados não físicos que se encontram em qualquer campo de percepção. Muito simplesmente, o pensamento não permite a estes dados imateriais atingir os sentidos físicos. Os dados, são então bloqueados. Torno a dizer que isso é muito necessário. Há algumas informações e alguns dados que não se aplicam à realidade física. Alguns são percebidos por entidades não físicas que os organizam em seu sistema de realidade, onde tem significado, mas não nos preocuparemos com eles ali. Enquanto você for físico, estará sempre concentrado em certos dados com a exclusão de outros. Em outros tipos de realidade, entretanto, você pode ignorar completamente o sistema físico, focalizando os sistemas de existência que agora não são reconhecidos dentro do seu próprio. Em sua vida atual, a mente consciente avalia a realidade física e tem atrás de si, à sua disposição, toda a energia, poder e habilidade do eu interior. Qualquer informação que necessitar estará disponível. Seu trabalho é avaliar essa realidade eficazmente, usando o foco mencionado anteriormente. Ver capítulo 2. Devido a seu caráter, a consciência, ou a mente consciente, não pode ser mergulhada em um excesso de detalhes ou de informações. O eu interior envia-lhe apenas as informações que ela pede ou sente que são necessárias. Em grande escala, então, as crenças conscientes agem como grandes liberadoras desses dados interiores, ou como inibidoras deles. Você está me acompanhando? Sim. Seth fez a pergunta por causa de prolongadas marteladas vindas do apartamento abaixo do nosso. 22h16. A mente consciente está, ela própria, desenvolvendo-se e expandindo-se. Ela não é um objeto. Ela aprende por meio de experiências e dos efeitos de seu comportamento. O eu interior produz os resultados desejados pela mente consciente. Ele não deixa a mente consciente com pontas soltas nem o isola das fontes de seu próprio ser. Como a mente consciente é parte do eu interior, obviamente é feita da mesma energia, cheia da mesma vitalidade e revitalizada pelas fontes profundas da criatividade, das quais todos os seres emergem. Você precisa entender que ela não é separada do eu interior. O eu interior mantém vivo o corpo físico, mesmo enquanto o forma. A tradução miraculosa constante do espírito em carne é executada com energia inexaurível pelas porções interiores do ser, mas em todos os casos, o eu interior procura a mente consciente para sua avaliação das condições e da realidade do corpo, formando a imagem em harmonia com as crenças da mente consciente. Assim, mais uma vez, você forma a realidade por intermédio de suas crenças, e sua produção mais íntima é seu corpo físico.
Suas crenças sobre ele alimentam constantemente dados interiores. Você organiza em nível inconsciente os átomos e moléculas que compõem suas células para formar seu corpo. O projeto, contudo, é feito por suas crenças conscientes. Para mudar seu corpo, você muda suas crenças, mesmo em face de dados físicos ou evidências conflitantes. Cada um tem um corpo e uma consciência. Vocês podem treinar estas ideias, aplicando-as a seu corpo. Por enquanto, estamos levando em consideração o fato de que, falando de maneira geral, você não vai se tornar 1,5 m mais alto fisicamente, se for um adulto já desenvolvido, porque existem certas leis físicas com as quais você precisa contender. Trataremos mais deste assunto em outra ocasião. Nesse contexto, você pode até parecer mais alto, afetando outros como se o fosse, que é o que na verdade deseja. Mas exceto algumas condições que serão mencionadas mais tarde, você pode tornar-se saudável se estiver doente, magro se estiver com excesso de peso, ganhar peso, se preferir, ou alterar sua imagem física profundamente pelo uso de suas ideias e crenças. Elas formam a planta pela qual você faz seu corpo, saiba ou não disso. Seu corpo é uma criação artística formada e constantemente mantida em níveis inconscientes, mas bem em sintonia com suas crenças sobre o que e quem você é. Pode fazer uma pausa. 22h37 às 22h55. Ditado. Constantemente você faz sugestões a si mesmo sobre seu corpo, sua saúde ou falta de saúde. Você pensa sobre seu corpo com frequência e envia uma barreira de crenças e instruções ao eu interior, que afetam sua imagem física. Como mencionei antes, seus pensamentos têm uma realidade vital muito definida. Crenças são pensamentos reforçados pela imaginação e pela emoção a respeito da natureza de sua realidade. Ora, os pensamentos em geral possuem uma realidade eletromagnética, mas saiba você ou não, eles também têm um valor sonoro, ressonância interior. Você sabe a importância do som exterior. É usado como método de comunicação, mas é também um produto derivado de muitos outros eventos, e afeta a atmosfera física. Ora, o mesmo acontece com o que chama de som interior, o som de seus pensamentos dentro de sua própria cabeça. Não estou falando aqui de ruídos do corpo, embora vocês também os ignorem. Os sons interiores têm um efeito ainda maior sobre seu corpo do que os exteriores. Eles afetam os átomos e as moléculas que compõem suas células. Em muitos aspectos, vale dizer que você exprime seu corpo, mas com uma linguagem interior. O mesmo tipo de som construiu as pirâmides, e não foi som que você pudesse ouvir com seus ouvidos físicos. Esses sons internos formam seus ossos e sua carne. O som existe em conexão com as palavras mentais que você usa ao pensar. Pausa às 23h05. Podemos observar aqui que Seth dedicou um grupo de sessões em novembro, dezembro e janeiro passados a alguns dos significados e usos do som interno e externo. O material era novo para nós e incluía informações sobre o uso, por parte dos egípcios, de sons inaudíveis para ajudar a construir as pirâmides. De acordo com Seth, os romanos também empregaram tais sons para construir a enorme, verdadeiramente impressionante cidade de Heliópolis em Baalbek, onde agora fica o Líbano, no Oriente Médio. Veja a continuação destas notas ao final da sessão. Não importa em que língua você se dirige a si mesmo, por exemplo. O som é formado por sua intenção, e a mesma intenção, estou dizendo isso de modo bem simples, terá o mesmo efeito sonoro sobre o corpo, independentemente das palavras usadas. Como Seth, Jane fez uma pausa durante sua transmissão. Evidentemente ela mudou de ideia sobre o que dizer e como dizê-lo, mas geralmente você pensa em sua própria língua, e assim em termos bem práticos, as palavras e a intenção se fundem. Para todos os propósitos práticos, portanto, os dois são um. Quando você diz, estou cansado, mentalmente não está apenas enviando mensagens silenciosas a si mesmo, digo mensagens em vez de mensagem, porque a afirmação geral é dividida. Muitas porções do corpo precisam ser afetadas para você se sentir cansado, mas além disso, o valor do som interior das mensagens afeta automaticamente o corpo exatamente dessa forma. O que você deve fazer então, caso sinta-se cansado? Esta é sua avaliação consciente da realidade de seu corpo em um determinado momento. Você quer mudá-la a fim de não reforçá-la. Em vez disso, você diz mentalmente que o corpo pode agora começar a descansar e renovar-se. Você toma o julgamento inicial como uma coisa normal sem reafirmá-lo, e em vez disso, sugere que ocorra uma cura positivamente.
Você pode, se as condições o permitirem, descansar fisicamente deitando-se ou fazendo quaisquer ajustes que pareçam apropriados. Se não for possível, então várias sugestões de que o corpo pode revitalizar-se lhe trarão benefícios. Dizer a si mesmo repetidamente que está cansado, porém, irá reforçar essa condição. O valor do som interior da sugestão contrária automaticamente começa a revigorar-lhe o corpo. Está na moda agora pensar em poluição sonora, mas o mesmo tipo de circunstâncias ocorre com o som interior, particularmente quando seus pensamentos interiores se contradizem, são confusos e fortuitos. 23h23. Instruções diferentes e muito conflitantes são então dadas ao corpo. Como deve saber, o ambiente interno do corpo muda constantemente, e é você que o muda. A mudança é muito necessária e, por via de regra, o equilíbrio geral do corpo é mantido. Entretanto, as sugestões que você faz muitas vezes não são claras nem vantajosas, e suas crenças determinam em grande parte o tipo de informações que você envia a esse ambiente. O eu interior sempre tenta manter o equilíbrio e a saúde do corpo, mas muitas vezes suas próprias crenças o impedem de vir em seu auxílio com até metade da energia que lhe está disponível. Em geral, somente quando você está em terríveis dificuldades é que abre as portas para esta grande energia, quando está muito claro que suas crenças e seu comportamento prévios não funcionaram. Você tem à sua disposição os meios para garantir sua saúde. Meu amigo Joseph, como Seth me chama, levantou um ponto a respeito disto antes de nossa sessão. Ele queria saber por que tanta gente neste país usava óculos. Queria saber se as pessoas que não conheciam óculos e que de repente eram introduzidas a eles desenvolviam a necessidade de usá-los, e a resposta é sim. Muitas pessoas recebem óculos para corrigir uma dificuldade visual quando ainda jovens. Em muitos casos, os olhos se corrigiriam sozinhos. Os óculos podem impedir essa autocorreção, fornecendo uma muleta que enfraquece ainda mais os músculos dos olhos, por exemplo, cristalizando o problema. Quando você acredita que apenas óculos corrigirão sua visão enfraquecida, então os óculos o farão. Em vez disso, você precisa descobrir a razão da crença que está por trás do mau funcionamento ou não funcionamento físico, e se isso for feito, a visão automaticamente melhorará. Agora, para a maioria das pessoas, é mais fácil arranjar óculos. Terminamos o ditado. Está bem. Vamos falar sobre a profissão médica, e é tarde demais para isso. Agora, Robert deve aproveitar as sessões de relaxamento, quando elas ocorrem, tentando capturar seu estado mental então em momentos normais. Desejo-lhes uma boa noite. Boa noite, Seth. Muito obrigado. Diga-lhe que minha energia sempre esteve à disposição dele. Ele pode usá-la livre e plenamente. Isso não negará nem bloqueará minha existência. Ela está disponível a qualquer momento, e também é dele por direito e minha por direito. Pertence a todos os seres por direito. Simplesmente é manifestada de muitas formas em vários momentos. E boa noite. Boa noite. Final às 23h37. Jane ainda se sentia mais ou menos descontraída bamba. Ela riu. Não fiz absolutamente nada desde as 3 horas da tarde, a não ser jantar e participar da sessão. E neste momento sinto-me muito bem. Achamos que o relaxamento segue naturalmente o fluxo de sua prolongada e intensa atividade psíquica. Ela não teve sessão segunda-feira à noite, por exemplo, nem Seth apareceu na aula de ESP na noite passada, e ela já cancelou sua aula de composição literária de quinta-feira à tarde. Acrescentando a anotação das 23h05 sobre som. As sessões de 1971 a 72 mencionadas ali também continham muita coisa sobre os significados internos do som e o desenvolvimento e uso de Sumari por parte de Jane, e mais uma vez reporto-me a introdução dela. Como Seth nos disse, o Sumari bloqueia eficazmente a tradução automática de experiências interiores em estereótipos verbais cotidianos. Um de seus serviços será ensinar a Jane como libertar-se de suas cognições interiores o suficiente para poder traduzir os manuscritos do orador sem distorcê-los fora de toda proporção. Como com o Sumari, esperamos que referências aos oradores sejam incluídas neste livro de vez em quando. Em termos de reencarnação, os oradores estão ensinando personalidades que atravessam os séculos. Seth comentou no capítulo 20 de Sete Espiaques. Os oradores, mais do que a maioria, são profundamente ativos em todos os aspectos da existência.
sejam físicos ou não físicos, despertos ou adormecidos, entre vidas ou em outros níveis de realidade. Ironicamente, vários dos manuscritos muito antigos do orador são completamente verbais. Eles não foram escritos por causa das crenças da época. Seção 624, 30 de outubro de 1972, 21h45, segunda-feira. Boa noite. Boa noite, 7. Continuaremos o ditado. Para ter saúde, você precisa acreditar na saúde. O bom médico é um transformador de crenças. Ele substituirá a ideia de doença por uma de saúde. Sejam quais forem os métodos ou remédios que use, não serão eficazes a menos que ocorra uma mudança de crença. Infelizmente, quando o homem se tornou um rotulador, também fez mapas, por assim dizer, de grande complexidade, categorizando várias doenças com grande eficiência. Ele estuda os tecidos mortos para descobrir a natureza da doença que provocou a morte desses mesmos tecidos. Os médicos começaram a pensar nos homens como portadores de doença e doenças, o que em certos termos eles, os médicos, mesmos criaram por meio de alguns novos procedimentos médicos. Os velhos curandeiros geralmente tratavam muito mais diretamente com o próprio paciente, e compreendiam a natureza de crenças e a importância primordial da sugestão. Muitas de suas técnicas foram adotadas devido a seu valor psicológico, no qual o paciente sofria muito. Eficazmente, uma lavagem cerebral para livrar-se das crenças que ele tinha a respeito de si mesmo e da própria doença. A presente profissão médica infelizmente é prejudicada por suas próprias crenças. Com frequência, ela atua como uma estrutura na qual a má saúde e a doença não apenas são aceitas como normais, mas os conceitos que lhes servem de base fortalecidos. Aqui você torna a ter, como na psicanálise, um arranjo tipo esconde-esconde no qual tanto o médico como o paciente tomam parte. Ver seção 616, capítulo 2. Naturalmente, ambos acreditam que precisam um do outro. Por trás disso está o padrão psíquico de crenças no qual o paciente muitas vezes cede ao médico os poderes de conhecimento e sabedoria que suas crenças lhe ensinaram que ele não tem. Sabendo que não é assim, o paciente ainda deseja considerar o médico onipotente. O médico muitas vezes projeta no paciente seus próprios sentimentos de impotência diante do inimigo que ele combate. As interações continuam, com o paciente tentando agradar ao médico, na melhor das hipóteses simplesmente mudando de um grupo de sintomas para outro. Com muita frequência, o médico compartilha a crença inabalável do paciente na má saúde e na doença. Não apenas isso, mas a profissão médica geralmente fornece projetos de doenças, e o paciente, também muito frequentemente, experimenta-os para ver se lhe servem. Isso não significa que a profissão médica nunca ajude nem beneficie os pacientes, mas dentro do sistema de valores no qual ela atua, grande parte de sua influência positiva é negada. Por serem tidas em tão grande apreço, as sugestões dadas por médicos recebem particular atenção. A condição emocional do paciente é tal que ele aceita prontamente as declarações feitas sob essas circunstâncias, menos criteriosamente do que o faria comumente. Dar nome a doenças e rotulá-las é um costume pernicioso que, em grande parte, nega a mobilidade inata e a qualidade sempre cambiante da psique expressa na carne. Dizem-lhe que você tem algo. Saindo do nada, isso atacou e atacou seus órgãos mais íntimos, talvez. Geralmente lhe dizem que suas emoções ou crenças ou sistema de valores nada têm a ver com as tristes circunstâncias que o acometem. 22h08. O paciente, portanto, em geral se sente relativamente impotente e à mercê de qualquer vírus extraviado que possa atravessar-lhe o caminho. A verdade é que você escolhe até mesmo o tipo de doença que vai ter, de acordo com a natureza de suas crenças. Você é imune a doenças enquanto acredita que é. Estas afirmações são muito práticas. Seu corpo tem uma consciência corporal geral cheia de energia e vitalidade. Ela automaticamente corrige qualquer desequilíbrio, mas suas crenças conscientes também afetam esta consciência corporal. Seus músculos acreditam no que você lhes diz sobre eles mesmos, assim como todas as outras partes de seu corpo físico. Enquanto acreditar que apenas médicos podem curá-lo, é melhor procurá-los, porque na estrutura de suas crenças eles são as únicas pessoas que podem ajudá-lo. A estrutura, porém, é em si mesma limitadora, e embora você possa ser curado de uma dificuldade, apenas irá substituí-la por outra enquanto suas crenças o fizerem ter problemas físicos. Ora, o mesmo se aplica ao que é frequentemente chamado de cura espiritual.
Se pelo uso concentrado de energia psíquica seu corpo for curado dessa forma, você também simplesmente estará trocando uns sintomas por outros, a menos que mude suas crenças iniciais. Ora, às vezes, um curador ou um médico que seja eficaz no trabalho de cura, poderá mostrar-lhe, por conclusão lógica, que a energia da cura sempre esteve dentro de você, e tal compreensão pode ser suficiente para você mudar totalmente suas crenças sobre saúde. Nesse caso, você compreenderá que seu problema anterior de saúde era causado por sua crença. Se tiver qualquer problema físico, concentre-se nas porções saudáveis de seu corpo e nas funções que não estão comprometidas. Nas áreas saudáveis, suas crenças estão trabalhando para você. Como mencionei na última sessão, os sons internos são extremamente importantes. Todos os átomos e todas as moléculas que compõem seu corpo têm sua própria realidade em valores sonoros que você não ouve fisicamente. Cada órgão de seu corpo, portanto, também tem seu valor sonoro único. Quando algo está errado, os sons interiores são discordantes. Os sons desarmônicos tornaram-se parte daquela porção do corpo, como resultado do som interior de suas próprias crenças-pensamento. Por isso é vital você não reforçar esses sons, repetindo as mesmas sugestões negativas para si mesmo. Sugestões verbais são traduzidas em som interior, que passa por seu corpo mais ou menos da mesma forma que o fazem alguns tipos de luz. Pode fazer uma pausa. 22h25 às 22h35. Enquanto vocês forem criaturas físicas, suas percepções precisam ser orientadas muito fisicamente. Mesmo seus corpos existem em termos diferentes do que vocês geralmente supõem. Vocês os percebem como objetos com volume compostos de ossos e carne. Eles também têm estruturas de som, luz e propriedades eletromagnéticas que vocês não percebem. Elas são todas ligadas à imagem física que vocês conhecem. Qualquer deficiência física se mostrará inicialmente nessas outras estruturas. O som, a luz e os padrões eletromagnéticos dão força e vitalidade à forma física que você reconhece. Eles são mais móveis do que o corpo físico, e até mais suscetíveis aos padrões cambiantes de seus próprios pensamentos e emoções. Eu lhe disse que pensamentos são traduzidos neste som interior, mas pensamentos também sempre tentam materializar-se. Assim, eles são imagens incipientes, são coletores de energia. Constroem sua própria forma embrionária até que ela seja, de uma forma ou de outra, fisicamente traduzida. As imagens mentais, portanto, são extremamente poderosas, combinando o som interior e seus efeitos com uma imagem mental clara que buscará a forma física. Sua imaginação acrescenta poder motivador e propulsor a tais imagens, e assim, você irá descobrir que muitas de suas crenças são abrigadas por você de um modo visual interior. Elas são ligadas a imagens mentais. Uma dessas imagens pode representar uma crença em particular, ou várias. Ao fazer uma lista de suas crenças, descobrirá algumas dessas imagens aparecendo em sua mente. Olhe para elas como se olhasse para um quadro que você pintou. Se não gostar do que vê, muito conscientemente mude o quadro em sua mente. Essas imagens são interiores, contudo, como fazem parte de suas crenças, você também as verá exteriorizadas em sua experiência. 22h48. Quero dar um exemplo simples. Seu dedo do pé está doendo. De vez em quando você o vê claramente em sua mente. Talvez olhe para o dedo com mais frequência do que seria normal, e talvez até procure na multidão pessoas que tenham dificuldade para andar. Essas pessoas normalmente lhe passariam despercebidas, mas, de repente, o mundo parece estar construído sobre dedos doloridos. Estamos tentando provar um ponto a respeito de uma crença já tornada física. Mas se você continuar nessa concentração, o dedo não irá sarar ou ficará ainda pior. Por trás disto, naturalmente, estaria a crença que causou a dificuldade. Mas uma vez que você tenha começado uma série de sintomas, precisará ter cuidado para não iniciar um novo campo de realidade a partir daí. Quando faz isso, acrescenta imagens tanto externas como internas que reforçam a condição. Há luz, portanto, que você não vê com os olhos físicos, como há sons que você não ouve com seus ouvidos. Eles se combinam para formar mentalmente a imagem física que você conhece, portanto precisa trabalhar de dentro para fora. Suas crenças são sua palheta, tornando-a usar a analogia da pintura. Seus pensamentos fornecem o esboço geral da realidade que você experimenta fisicamente. Suas emoções preenchem os moldes com luz. Sua imaginação une todos eles. O som de seus pensamentos interiores é o meio que você realmente usa.
Isto é muito mais do que uma analogia, porém, pois em termos simples, explica muito claramente a maneira pela qual suas crenças formam sua realidade. Em momentos de silêncio, a palavra OOMMMM pronunciada devagar, mentalmente ou em voz alta, ajudará a harmonizar sua condição física geral. Os sons contêm em si um ímpeto rumo à energia e ao bem-estar, como explicarei brevemente. Agora, vou encerrar o trabalho desta noite. Prosseguirei, contudo, em nossa próxima sessão. Se tiverem alguma pergunta, responderei na sessão. Não? Então, desejo-lhes uma boa noite. O mesmo para você, 7. Mais alto. Minhas mais calorosas saudações a ambos. A natureza da realidade pessoal 128. Obrigado. Boa noite. Finalizamos às 23h05. Jane lembrava-se de partes do material que transmitirá desde o último intervalo. Sessão 625, e graus. De novembro de 1972, 21h03, quarta-feira, a transmissão de Jane foi lenta e tranquila quando a sessão começou. Boa noite. Boa noite, 7. Ditado. O corpo reage não tanto ao som físico como aos sons interiores nos quais se traduzem os sons físicos. Como mencionei nas últimas 2 sessões, ele também reage a sons que não têm contrapartes físicas. Há certas propriedades dentro da estrutura dos cromossomos que precisam ser ativadas por valores internos sonoros específicos. Se esta ativação não ocorre, os atributos latentes nos cromossomos permanecem latentes. Há cadeias de influência que, na verdade, são compostas de valores internos de sons que tecem, por assim dizer, os entrelaçamentos complicados tanto dos genes como dos cromossomos. Estou dizendo isto lentamente para explicar da maneira mais simples possível. Sim, ver a definição de genes e de cromossomos na seção 610, capítulo 1. Esses valores sonoros são literalmente entrelaçados segundo um padrão eletromagnético. Os sons se entrelaçam gesticulando e ajudam a formar esse padrão. A atividade das células dentro do corpo também causa o que podemos chamar de explosões minúsculas de som interior. Longa pausa. Os padrões eletromagnéticos interiores do som são impingidos por certos tipos de luz. Juntos, eles todos formam o protótipo sobre o qual, e do qual, é formado o corpo físico. Quando você cria uma imagem mental, ela é composta das mesmas propriedades que acabo de mencionar. Uma imagem mental, portanto, também tem um padrão de som interno com propriedades eletromagnéticas imbuídas de certos valores de luz. Em certo sentido, muito real, aliás, a imagem mental é matéria incipiente, e qualquer estrutura assim composta combinando os valores eletromagnéticos do som e da luz, automaticamente tentará reproduzir-se em existência física ou materialização. Longa pausa. Há, portanto, uma conexão definida com a natureza de tais imagens e a maneira na qual seu próprio corpo é composto. Pausa às 21h25. Elétrons, átomos e moléculas. Todos têm seus valores interiores de som e luz independentes. Quando mensagens saltam de suas extremidades nervosas, produzem-se sons definidos. É muito difícil explicar isto, mas há luz invisível e sons inaudíveis que afetam seu corpo e ajudam a formar padrões em volta dos quais ele emerge constantemente. É óbvio que o corpo é constantemente criado durante o tempo de sua vida atual, usando seus termos. Ele não é um mecanismo criado, que depois deve arranjar-se sozinho. Contrariamente ao que afirmam muitas escolas de pensamento, você não recebeu uma certa quantidade de força vital, ao nascer, que vai usando no decorrer da vida. 21h28. Os átomos e moléculas que existem em você estão literalmente morrendo e sendo totalmente substituídos o tempo todo. Você está sendo criado fisicamente a cada instante. Ponto final. O corpo reage a sons externos e a estímulos que lhe são levados pelos sentidos físicos. Esses padrões de reação podem ser claramente demonstrados. Eles são tudo o que se pode observar presentemente, porém, de interações muito maiores que também ocorrem. Os átomos e as moléculas que compõem suas células e sua carne, por exemplo, não reagem aos sons físicos que você ouve, nem aos padrões de luz que seus olhos físicos percebem. Em momentos de perigo, todo o seu corpo precisa ser capaz de mover-se rapidamente. O sistema hormonal precisa reagir com grande rapidez, às vezes mudando completamente o equilíbrio do momento anterior. Os músculos devem ficar imediatamente alertas e todo o corpo, suficientemente flexível para reagir como um todo.
Isso inclui cada órgão e a mais ínfima porção. Assim, você está no meio da rua e de repente se vê prestes a ser atropelado por um carro. Aparentemente, ele surgiu do nada. As células que compõem seus intestinos, seu coração, seus músculos, obviamente não veem o carro como você o vê. Entretanto, todo o sistema deve ser instantaneamente a uma progressão constante na complexidade que envolve os três. Os elétrons são partículas negativamente carregadas que circundam um núcleo sobre o qual há um número igual de cargas positivas. Juntas, elas formam um átomo. Grupos de átomos combinam-se para formar moléculas. 2.7 nos diz no capítulo 19 de Sete Spiax, estruturas moleculares enviam suas próprias mensagens, e a menos que você esteja sintonizado para percebê-las, elas podem ser interpretadas como barulhos sem sentido. Ativado, e os dados que você percebe devem ser traduzidos em termos que irão energizar cada porção de seu corpo. Isso é feito traduzindo-se estímulos externos em estímulos internos. Mas os portadores físicos dos dados são tudo que os cientistas ou médicos conseguiram acompanhar até agora. As interações maiores não foram percebidas, e a verdadeira história da decodificação de tais mensagens, muito mais alto, abruptamente, não foi compreendida. E faça sua pausa. 9h40. O transe de Jane tornou-se muito profundo, mas, tipicamente, ela logo saiu dele. Nossa! Ele está com tudo esta noite, exclamou ela. Ele me deu uma folga agora porque vai entrar em outra coisa e não quer interrompê-la. Não posso dizer o que é, mas faço uma ideia. Acho que Seth deseja que eu tenha um vocabulário melhor para as coisas do corpo. Reiniciamos da mesma forma às 21h57. Pausa. Os nervos também são compostos do mesmo tipo de estruturas internas mencionadas anteriormente, neste capítulo, ao redor das quais se formam os nervos físicos. No sistema nervoso, as mensagens exteriores são decodificadas e traduzidas em dados interiores. Isto é, são decodificados em termos do som, da luz e dos padrões eletromagnéticos internos tratados anteriormente. Eles então se transformam em informações utilizáveis, mesmo em termos de átomos e moléculas que compõem as células. O lapso físico que ocorre entre uma mensagem que chega à pausa, franzindo a testa, e seu destino não ocorre nesses outros níveis. A mensagem interior chega a seu destino na frente da mensagem física. Quando o organismo responde, os padrões interiores já reagiram, e isso deve preceder, e sempre precede, qualquer resposta física a estímulos. O padrão corporal invisível, portanto, composto desta luz, deste som e das propriedades interiores, reage primeiro e, na verdade, inicia a resposta física posterior. Vagarosamente. Sempre existe esta transmissão de estímulos externos. O lapso percebido pelos cientistas é naturalmente o físico, debruçando-se para frente, mão nos olhos fechados, causado pelo tempo, que a mensagem leva para chegar às extremidades nervosas. 1. A transposição interna, entretanto, é instantânea. Agora volte sua mente para a situação do quase acidente. Esse evento com o carro, seu motorista e sua própria posição precária, existe como outra estrutura ao lado daquela que você vê fisicamente. Ele também, o evento, existe nos termos mencionados antes, em uma realidade composta de luz invisível, som inaudível e padrões eletromagnéticos. Conscientemente você reage aos dados físicos, o barulho, talvez o barulho dos pneus, o choque visual de ver o carro tão próximo, mas toda a realidade interna daquela cena ou evento é instantaneamente reconhecida, pelo que chamo de seus sentidos interiores. Ver nota ao final da sessão. Eles respondem aos padrões internos sobre os quais já falei. Os dados físicos são levados através dos nervos com os lapsos de tempo necessários que precisam ocorrer. Esta velocidade se encontra no limite do espectro temporal de percepção. Como vocês são criaturas de carne e sangue, os aspectos interiores da percepção precisam ter suas contrapartes físicas. Uma percepção material e uma resposta corporal seriam impossíveis, porém, se não fosse por esta rede interna. Antes, entretanto, de ver qualquer coisa fisicamente, você o faz através desses caminhos internos. A percepção interna ativa a externa. Quando você experiencia movimentos ou atividades, eventos ou fenômenos físicos, está se tornando consciente da ponta de uma longa série de compreensões interiores. Estou dizendo que todos os eventos externos, incluindo seu próprio corpo com suas entranhas, todos os objetos, todas as materializações físicas,
São as estruturas exteriores de estruturas interiores compostas de som interior e luz invisível, entrelaçados em padrões eletromagnéticos. 22h28. Sob as percepções temporais, então, todo objeto e todo evento existem nesses termos, em padrões que interagem uns com os outros. Em um nível físico, você parece estar separado de tudo o que não é você mesmo. Isso não é verdade, mas em sua existência diária parece ser, e assim você aceita essa suposição sem pensar. Pausa. No nível interior sobre o qual estive falando, todos os acontecimentos e objetos são conectados. Qualquer movimento ou mudança em um, afeta os outros. Você reagirá fisicamente e reconhecerá algumas dessas alterações, como no exemplo do quase-acidente. Mas esteja você ou não consciente dessa atividade, ela muda o ambiente interno de seu corpo através desses caminhos internos. Seus próprios pensamentos e crenças, tendo o mesmo tipo de realidade interior, também transformam os ambientes internos de outros. O quase-acidente mencionado foi um evento físico, mas inicialmente foi mental. Ele existiu nessa realidade não temporal, mesmo antes de ser fisicamente materializado, percebido, e de haver provocado uma reação. Ele foi impulsionado da realidade interior para a realidade exterior por meio de crença, emoção e imaginação. Como você não pode vê-las, poderá parecer-lhe que essas qualidades não são tão reais como, digamos, um objeto. Fisicamente você pode apenas ver os resultados de uma emoção, por exemplo. Não pode segurá-la nas mãos como se fosse uma pedra. As ideias representam sua intenção psíquica. Elas geram emoção e imaginação que, por sua vez, ativam os padrões interiores. Elas são a força motriz da ação, pausa, o meio pelo qual todos os eventos internos são exteriorizados. Elas são energia formada e dirigida, formulações de padrões de realidade internos e externos. Fazem parte da força criativa da qual brotam todas as realidades. Novamente enfrentamos dificuldades na explicação, simplesmente porque há poucos equivalentes verbais para o que estou tentando dizer. Deliberadamente. A imaginação e as emoções são as formas mais concentradas de energia que vocês possuem como criaturas físicas. Qualquer emoção forte carrega em si muito mais energia do que, digamos, a energia necessária para enviar um foguete à Lua. Com muita ênfase. As emoções, em vez de impulsionarem um foguete físico, por exemplo, enviam pensamentos, a partir desta realidade interior, que atravessam barreiras entre o não físico e o físico rumo ao mundo objetivo, um feito nada pequeno e que é constantemente repetido. Pode fazer uma pausa. 22h47. Desta vez, fiquei mesmo fora, de verdade, disse Jane. A casa poderia ter caído, acho. Tive de novo aquilo que me faz entrar tão profundamente que me torno parte disso, a sensação de estar nas entranhas das coisas. E um tipo estranho de foco interior. Há um tipo de sensação triunfal de realização quando isso acontece, como se você estivesse puxando material para fora da natureza secreta das coisas. Não sei dizer aonde você vai ou o que você faz. Depois de todo esse tempo, ainda me maravilho que este livro saia pronto, ela disse. Em geral, não quero ninguém mais por perto nestes momentos. Você elimina tudo mais, outras pessoas naturalmente iriam perturbar. Seth disse algo sobre este último pensamento não muito tempo atrás. As seguintes citações são extraídas de algum material que foi cancelado. Falando de um modo geral, é melhor que o ditado do livro seja feito quando você está sozinho, ou com aqueles que conhece bem e que o deixam à vontade. Simplesmente porque haverá menos distrações psíquicas e será mais fácil para Hubert focalizar um canal com clareza. As necessidades e desejos dos outros naturalmente se interpõem, Seth continuou, e alguma energia precisa ser usada para neutralizá-los. Quanto mais interessadas e entusiasmadas as testemunhas naturalmente, mais se manifestam suas próprias indagações. É difícil para Hubert bloquear essas distrações psíquicas adicionais. Com estranhos, as sessões são geralmente pessoais, entretanto, porque suas reações iniciais são tão vibrantes. Completando a menção de Seth aos sentidos internos durante a última transmissão, ele nos falou sobre 9 deles até agora, e uma lista pode ser encontrada no capítulo 19 do 7º material. Mas deverá vir entretanto. Esta pausa acabou marcando o final do ditado do livro. Seth voltou com outro material, porém, e a sessão durou até as 23h45. Sessão 626, 8 de novembro de 1972, 21h06, quarta-feira,
Não houve sessão na última segunda-feira. Ontem Jane e eu lemos a história da capa da revista Time de 13 de novembro de 1972, destacando Richard Bach e seu livro, Fernão Capelo Gaivota. Ficamos muito felizes por Dick. O artigo também incluía informações sobre o material de Seth. Ver a seção 618, capítulo 3, sobre o encontro de Seth com Dick e a editora dele, Eleanor Fried. Não é necessário entrar em datas e outros pormenores aqui. Mas dias antes de nos informarem que a história de Bach, programada para aparecer no final de outubro, fora adiada, Jane teve um sonho no qual essa informação literalmente lhe foi passada. Ela escreveu a Dick sobre isso e contou a outras pessoas. O sonho dela também foi muito preciso a respeito da capa da revista, uma montagem de um pássaro que era em parte a cabeça, ou rosto de um homem como ela descreveu. Na verdade, o desenho da revista Time mostrava uma gaivota sobreposta à cabeça de Dick Bach, obliterando-a em parte. Segunda-feira à noite Jane teve outro sonho vivido envolvendo o material de Seth, ela própria, e um certo tipo de história de revista. Ela anotou e veremos o que aconteceu. Boa noite. Boa noite, Seth. Ditado, pausa. Com humor, uma parte para vocês. Agora vejam só, posso falar no time, tempo ou fora dele. Sublinhe time. Sim, o estado físico do corpo vivo, suas atividades e condições, são dirigidos por meio das crenças da mente consciente. O corpo, como explicado neste capítulo, também tem contrapartes invisíveis compostas de propriedades eletromagnéticas e qualidades de som e luz interiores. Essas estruturas invisíveis precedem o surgimento do corpo físico. Elas também existem depois da morte do corpo. Enquanto as condições do corpo são dirigidas pela mente consciente durante a vida, a ideia ou padrão mental para o corpo existia antes da ligação da mente consciente com o cérebro físico. Não é por acaso que os genes e cromossomos têm dentro de si as informações precisamente definidas e codificadas que serão necessárias. Os dados são impressos sobre eles a partir do interior. A identidade existe antes da forma. Pode-se dizer que a identidade, existindo totalmente em outra dimensão, planta a semente no ambiente da realidade física, da qual sua própria existência material vai emergir. Portanto, o eu interior forma, primeiro, a estrutura corporal invisível, que mais tarde surgirá na carne. Por ocasião desta semeadura mental, a mente consciente, em seus termos, obviamente não está ligada ao cérebro, que ainda não foi formado na carne. A ideia do corpo é mantida e materializada por uma mente consciente. Novo parágrafo. A consciência, portanto, não é dependente da percepção física, embora esse atributo requeira uma percepção imersa em uma forma material. Embora a consciência física seja peneirada através do aparato corporal, você geralmente não percebe os tipos incorpóreos por causa desse processo. A estrutura, as propriedades e características gerais do corpo existem, portanto, antes de sua formação. Em termos simples, você escolhe antecipadamente o tipo de corpo que irá habitar e estampar. Pode parecer-lhe que você não tem qualquer controle consciente das condições de seu corpo nesta vida como você a conhece, muito menos antes de seu nascimento. Foi-lhe ensinado que há pouca ligação entre seus pensamentos e as atividades de seu corpo. 21h29. Um homem que acredite ter problemas de coração acabará afetando, por causa de sua ansiedade, o funcionamento de seu sistema involuntário, até que seu coração seja definitivamente danificado caso a crença não seja freada. A mente consciente dirige os assim chamados sistemas involuntários do corpo, e não o contrário. Nenhuma ideia passa insidiosamente por sua consciência para afetar seu sistema involuntário, a menos que se ajuste às suas próprias crenças conscientes. Repito que você não ficará doente se achar que está bem, mas talvez existam outras ideias que o façam acreditar na necessidade de uma saúde debilitada. Você não tem consciência de como o corpo realiza suas muitas funções involuntárias. A mente consciente não poderia conter todas essas informações, mas essas funções espelham perfeitamente suas ideias e crenças conscientes. Como também foi mencionado, seção 614, capítulo 2. A mente consciente não é basicamente separada do eu interior nem das fontes interiores profundas de conhecimento que estão à sua disposição. A mente perceptiva não é um evento determinado, por assim dizer. Ela representa várias porções do eu interior, que emergem em qualquer momento específico.
Dentro da estrutura básica do corpo escolhido antes do nascimento físico, por razões que serão tratadas mais tarde, o indivíduo tem plena liberdade de criar uma forma perfeitamente saudável e funcional. A forma é, porém, um espelho de crenças, e materializará precisamente na carne a ideia mantida pela mente consciente. A transmissão de Jane foi muito séria e um pouco alta. Ela curvou-se para frente e bateu levemente na mesa que fica entre nós, os olhos abertos e escuros. Essa é uma das primeiras funções do corpo. Um corpo doente está desempenhando essa função, portanto, à sua própria maneira, assim como um corpo saudável. Ele é seu sistema mais íntimo de retroinformações, feedback, mudando com seus pensamentos e experiências, dando-lhe na carne a contraparte física de seus pensamentos. Portanto, é inútil irritar-se com um sintoma ou escarnecer do corpo por sua condição, quando ele lhe está apresentando a réplica corpórea de seus próprios pensamentos. Como é sua função? A seu ambiente e suas experiências no mundo físico também lhe fornecem o mesmo tipo de feedback. E tão inútil culpar seu ambiente ou sua experiência nele, como culpar seu corpo pelas mesmas razões. Geralmente parece, quando ideias como estas são apresentadas, que o resultado ideal, em seus termos, seria a perfeição e céu na terra, um estado no qual todos sejam saudáveis, ricos e sábios. Agora Seth pediu-me para abrir uma cerveja para Jane. Eu não quero deixá-lo fazer uma pausa ainda, acrescentou, o ouvindo do nome da entidade masculina de Jane, Hubert. Era óbvio que Jane estava em um transe muito profundo. Havia barulho no prédio, mas ela não deu sinais de desconforto. Pelo contrário, ficou muito quieta, esperando que eu apanhasse meu caderno de notas. Você está na existência física, usando seu corpo como um meio para aprender e expressar-se. Cada um de vocês é único. Pausa. Muitos de vocês, por razões próprias, seguem caminhos que não envolvem um desenvolvimento regular de habilidades, um quadro geral equilibrado, por exemplo, mas escolhem expressar-se e experienciar certas qualidades, excluindo outras. Esse caminho não lhe apresentaria na realidade física nada que se parecesse com um quadro equilibrado de perfeição. 21h50. Mais tarde trataremos de outros tipos de existência nos quais vocês também estão envolvidos, e que, até certo ponto, colorem suas intenções e propósitos na vida física como vocês a entendem agora. Se todas as suas crenças, não apenas suas crenças afortunadas, não se materializassem, você nunca entenderia totalmente em um nível físico, que suas ideias criam a realidade. Se apenas suas crenças positivas fossem materializadas, você nunca entenderia claramente o poder de seu pensamento, pois não vivenciaria completamente seus resultados físicos. A mente consciente existe antes da vida material e depois dela. Na existência corpórea, está interligada com o cérebro, e durante a vida física suas percepções terrenas, seu foco preciso e firme dentro de seu sistema particular de espaço e tempo, dependem dessa aliança. Pausa. Antes do nascimento físico, portanto, você forma um conceito mental do corpo que vai ter. Essa imagem é impressa na matéria desta forma. Você se sintoniza com uma dimensão altamente específica de realidade e forma uma estrutura física que terá existência dentro dessa área intensamente concentrada, que terá validade e realidade que adquirirá vida dentro dessas frequências muito positivamente. Ora, é aqui que ocorre a divisão aparente no eu, pois na vida física a mente consciente deve ser ligada ao cérebro, e em termos de tempo, esse órgão deve crescer e desenvolver-se. Portanto, toda a sua consciência não pode ser fisicamente perceptiva. A porção que precisa esperar o desenvolvimento do cérebro é a parte que na vida, você chama de mente consciente. As outras porções podem ser chamadas de eu interior. Ora, todo esse eu interior não pode ser expresso, nem mesmo com sua conexão com o cérebro, uma vez que o cérebro precisa peneirar as percepções através dos sentidos físicos. Pode fazer uma pausa. Por causa dos barulhos no prédio, mantive Hubert em transe mais tempo. É mais fácil deste jeito. 22h06. O transe de 1 hora de duração fora realmente muito profundo. Homem, como fiquei fora, disse ela tentando manter os olhos abertos. Finalmente desistiu e recostou-se na cadeira. Você está cansado de escrever? Eu disse que não. Bem, então acho que vamos continuar, disse ela. Tirou os óculos e Seth voltou em poucos momentos. Assim que ele voltou, os olhos de Jane se abriram muito, e ela ficou animada e cheia de energia mais uma vez. Recomeçamos às 22h10.
O cérebro, com suas conexões físicas, precisa lidar com os lapsos de tempo que as percepções sensoriais sempre sugerem. As atividades interiores do corpo, para serem conscientes, teriam que lidar com sequências de tempo que apresentariam a consciência fisicamente ajustada, deduções e cálculos matemáticos demasiadamente numerosos para ela. Por exemplo, ela precisaria estar a par de todos os músculos, nervos, órgãos, células, moléculas e átomos, enquanto manipulasse o corpo no espaço e no tempo. Portanto, ocorre uma divisão aparente, na qual uma porção da mente consciente invisível fica conectada ao cérebro físico, e uma porção dela fica livre dessa ligação. Essa última parte forma o que vocês consideram o sistema involuntário do corpo. Mais uma vez, é importante compreender a reação inicial não física aos estímulos que desencadeiam todas as reações físicas. Há uma interação e uma comunicação constante entre as áreas da consciência que estão ligadas ao cérebro e as que não estão. Os propósitos mais profundos da consciência envolvidos circulam, às vezes surgindo na consciência que está unida ao cérebro. As informações vindas dessas fontes profundas do eu e que alcançam as áreas conectadas ao cérebro, serão interpretadas de acordo com as crenças desse segmento do eu, que é fisicamente focalizado. Até certo ponto, esses dados interiores serão coloridos pelas crenças atuais daquela parte do eu que mais diretamente enfrenta o mundo físico. Essas crenças, porém, também estão constantemente sendo examinadas pelo eu interior. E agora sugiro que terminemos a sessão. Está bem, disse eu, um pouco surpreso. Já que temos grande parte do material, portanto, sorrindo, considere-se feliz do que você tem. Terminamos às 22h27. Jane voltou lentamente de um estado de profunda dissociação. O final um tanto abrupto da sessão ocorreu, disse finalmente porque ela estava cansada. Este acabou sendo o final do capítulo 5. Encerramos agora o capítulo 5. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve no canal, deixe seu like e o seu comentário. Não se esqueça de ativar o sininho para receber nossos conteúdos de primeira mão. Gratidão por você estar aqui.